Prezados irmãos, prezadas irmãs, muito obrigado pela sua presença nessa aula. Nós estamos aqui para o estudo da palavra do Senhor e espero que todos nós sejamos edificados na leitura e no compartilhamento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, esteja com você e os seus familiares. Vamos, antes de iniciarmos o conteúdo da nossa aula, orar neste momento. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por este dia, a nossa gratidão pela Tua presença conosco, a nossa gratidão, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, reflexão sobre ela e, acima de tudo, pela iluminação do Teu Santo Espírito, que fala a nossa vida, fala ao nosso coração, aquilo que é a Tua vontade e também nos capacita, ó Pai, para vivermos para o louvor e para a Tua glória. Abençoa-nos durante esta aula e tudo aquilo que nós compartilharemos aqui, que sejamos edificados pelo Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na escola dominical nós estamos desenvolvendo o tema dos Salmos, né? Salmos, essência da comunhão e da adoração. E o salmo que nós nos dedicaremos no dia de hoje é o Salmo de número 96. E eu quero utilizar a seguinte dinâmica com os irmãos e irmãs nesta aula. À medida que nós vamos compartilhando o conteúdo deste salmo, nós vamos lendo alguns versículos, a maioria deles, até porque não é um salmo muito longo, muito extenso, e deixo como tarefa, depois desta aula, da nossa reflexão, do nosso compartilhamento, a tarefa que você leia várias vezes o Salmo de número 96, refletindo sobre o que nós falamos aqui e principalmente com o coração aberto para ouvir Deus também falando a sua vida. O livro dos Salmos, como já foi compartilhado pelos professores e professora anterior a mim, o livro dos Salmos é um livro distinto e, ao mesmo tempo, um livro muito rico para a nossa vida, para a nossa fé e para a Igreja de Cristo Jesus. É um livro distinto porque os Salmos são orações, são cânticos dirigidos a Deus, né? E aí está a distinção, não é uma carta como escreveu o apóstolo Paulo, não é um evangelho, não é um livro histórico, mas são orações, são hinos entoados pelo povo de Deus para o louvor e para a glória de Deus. Aí está a sua distinção dos demais livros das Escrituras Sagradas. E ele é rico porque o conteúdo destas orações, o conteúdo destes hinos, expressam a comunhão pessoal do salmista com Deus, a confiança que ele tinha em Deus, a fé que ele tinha em Deus e aquilo que ele esperava como ajuda de Deus para o momento de aflição, para o momento de adversidade. Então, é um livro que tem toda essa linguagem pessoal, mas ao mesmo tempo, toda essa linguagem pessoal, a busca do salmista, pode ser interpretado também na perspectiva comunitária. O povo, o salmista representando o povo de Deus, o salmista orando, convidando o povo de Deus para a adoração, para o louvor a Deus. E aí está a riqueza, né? A riqueza de mostrar a comunhão com Deus, uma espiritualidade em Deus, no caráter pessoal, íntimo de cada pessoa, de cada ser humano, e que muito nos ensina também nesta prática da comunhão, da adoração a Deus, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista coletivo. E por isso o livro dos Salmos tem a sua distinção, a sua riqueza, por ser um livro extremamente litúrgico. São orações para o culto, hinos para o culto a Deus, para o louvor a Deus, e atinge também esta dimensão comunitária, como nós falamos. E hoje o nosso interesse é compartilhar com os irmãos e irmãs
o Salmo de número 96. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande, um apreço muito grande pelo Salmo de número 96, isto pelo fato de eu crescer na igreja, desde a fase da infância, adolescência e juventude, cresci na igreja cantando, louvando a Deus por meio do Salmo de número 96. Esta canção, que aliás é utilizada até hoje nas liturgias por várias igrejas do nosso país, foi uma canção gravada pelo grupo Vencedores por Cristo. Eles lançaram uma coletânea, podemos dizer assim, de discos intitulados como Louvor. E lá pelo disco terceiro ou quarto, não me lembro exatamente, os Vencedores por Cristo gravaram um cântico baseado no Salmo 96 e, como disse, entoado até hoje em muitas igrejas, em muitos cultos para o louvor a Deus. E eu cresci cantando, tocando e também refletindo sobre o Salmo de número 96, por isso a sua proximidade, a sua familiaridade, a riqueza pessoal que eu tenho em relação ao Salmo 96, e acredito que para muitos irmãos e irmãs esta experiência não é diferente. Nesse sentido, quero destacar algumas das principais características e analisando o conteúdo do Salmo de número 96. A primeira característica é que o Salmo 96 é um salmo de louvor. Louvor é sinônimo de alegria e, ao mesmo tempo, o salmo expressa o convite para nós adorarmos a Deus, principalmente pelo que Deus é, o que ele fez e o que ele faz na história do seu povo, na vida de cada pessoa que mantém essa comunhão com ele, que o busca em diversos momentos da sua vida. E isto fica caracterizado de uma maneira muito forte, muito evidente nos primeiros 2 versículos desse salmo, caracterizando o louvor e o convite para adorarmos a Deus. O primeiro e o segundo versículos do salmo dizem assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Cantar é uma das várias atitudes que nós temos para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. Deus deseja ser adorado, engrandecido por meio do louvor, por meio do cântico que o seu povo dirige a ele por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez e faz, como nós já dissemos. É por isso que nas liturgias cristãs, nos cultos oferecidos a Deus, é imprescindível o cântico, seja de música, seja de hino, seja com a riqueza dos instrumentos, a criatividade, seja por meio do solo, do canto a capela. O canto é essencial na adoração a Deus, e o salmista está fazendo este convite: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Esta é a primeira característica do Salmo 96, um salmo de louvor, um salmo de alegria, um salmo que nos convida para a adoração a Deus. Uma segunda característica do Salmo 96 se dá em relação ao contexto em que ele foi escrito, o contexto em que o Espírito Santo agiu na vida de Davi. É um salmo de Davi, e que fez com que ele compusesse este hino, este canto em louvor e adoração a Deus. O Salmo 96 é parte de um salmo maior que está presente no livro das Crônicas, no capítulo 1 Crônicas, capítulo 16,
do versículo 8º até o versículo de número 38. Este é um salmo maior. E uma parte desse salmo maior, em Crônicas, capítulo 16, dos versículos 23 ao versículo 33, correspondem ao Salmo 96. E este salmo maior recebe a autoria de Davi, né? Quando nós lemos lá em 1 Crônicas, vemos que Davi é quem é o autor de todo aquele contexto, de tudo que está se passando na história do povo de Israel naquele momento. E ele foi entoado, ele foi elaborado, ele foi composto quando a Arca da Aliança do Senhor foi trazida de Obed-Edom até aquilo que é chamado no texto Cidade de Davi, que é a cidade de Jerusalém. E o significado da arca para o povo de Israel é muito rico, é muito precioso, porque a arca da aliança do Senhor é a principal representação da presença de Deus. A arca, embora sendo material, tinha o seu valor simbólico. A arca assegurava a presença de Deus na vida do povo de Israel. E onde Deus estava, ali também se fazia presente a sua bênção, o seu cuidado, a sua proteção, a sua providência. Por isso que a arca, desta perspectiva simbólica, representar a principal representação de Deus no meio do povo de Israel, era um motivo de muita alegria, de muita festa, porque era a segurança, era a bênção de Deus, era o cuidado de Deus e era a providência de Deus. E Davi pede para que uma tenda seja preparada de maneira exclusiva para receber a arca que estava chegando de Obed-Edom. E no contexto em que esse salmo maior, onde parte dele é o Salmo 96, é elaborado, se dá com a chegada da arca e a colocação da arca nesta tenda, o que passa a ser uma grande festa, um motivo de muita alegria para o povo de Israel. E nesta alegria, nesta festa, nesta adoração a Deus, neste culto, o salmo maior é elaborado e parte dele é o salmo de número 96. Vale a pena depois você ler o livro das primeiras crônicas, capítulo 16, ler o salmo maior e perceber o salmo 96 também neste salmo maior. E o salmo 96 surge desse contexto de festa, de alegria, pela presença de Deus, pela bênção de Deus. E onde Deus está, ali também está o cuidado de Deus, está a providência de Deus, está tudo aquilo que o povo precisa para viver bem neste mundo. E o Salmo 96 deve ser lido e cantado em contextos de grandes festas, grande alegria da parte do povo de Deus, nesta perspectiva da adoração. A terceira característica do Salmo 96 é que contém uma mensagem universal, ou seja, é um convite para que todos os povos da terra e toda a criação louvem a Deus. O convite é universal para todas as pessoas, para todos os povos. E interessante que no Salmo 96 não é apenas as pessoas que devem adorar a Deus, mas a própria criação, a própria natureza se apresenta, se coloca diante de Deus, também em louvor, também em adoração, manifestando simbolicamente a alegria pelo Deus Criador. O convite é universal, nesse sentido, para toda a criação divina, como nós percebemos, por meio de algumas afirmações presentes no Salmo. Cantai ao Senhor todas as terras, todos os povos, todas as pessoas. Este é o versículo 1. Nós temos também a seguinte expressão nesta perspectiva da universalidade. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. É o versículo 7, famílias dos povos. Nós temos também nesse salmo, tremei diante dele todas as terras. É o 9º versículo e depois você pode
ler e perceber esta característica no Salmo 96, o convite universal. Mas, de maneira mais específica, este convite se dá por dois motivos que Davi expressa no Salmo, que são razões para o louvor e para a adoração a Deus. O primeiro, todos os povos, toda a terra, toda a criação deve louvar e exaltar a Deus, porque Deus é soberano. Esse salmo foi escrito no contexto ainda politeísta, um contexto em que ainda era muito comum acreditar na existência de vários deuses. O povo de Israel, na sua história, de maneira progressiva, está caminhando para o monoteísmo, mas uma boa parte dessa história, o contexto se dá no politeísmo, a existência de vários deuses. Porém, entre os vários deuses, o Deus de Israel é maior. O Deus de Israel é superior. O Deus de Israel é santo, é um Deus separado, é um Deus soberano. E este é o primeiro motivo do porquê toda a terra, toda a criação deve louvar a Deus. Deus é soberano, é o único digno de ser louvado. Por ele ser o maior, é o único digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa busca, a nossa confiança. O Deus de Israel está acima de todos os deuses. Ele é o verdadeiro Deus. No 4º e 5º versículos desse salmo, nós lemos o seguinte: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. E aí nós percebemos, no 4º e 5º versículos desse salmo, o fato, essa confiança do Deus de Israel ser o Deus maior, o Deus mais temível do que os deuses de todos os povos. Este é o primeiro motivo, Deus soberano, Deus que é maior, o único digno de receber o nosso louvor. E o segundo motivo é porque esse Deus soberano, esse Deus que é mais temível do que todos os deuses, é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o único Deus criador de tudo o que existe. O versículo final, o final do versículo 5º que nós lemos há pouco já expressa isso. O Senhor fez os céus. O Senhor fez os céus. E nesse sentido, também nós temos o 11º e o 12º versículos desse salmo, que nos diz assim, o fato de que Deus deve ser adorado, louvado, por ser criador de todas as coisas. Assim diz os versículos 11º e 12º. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Nestes versículos nós encontramos que todos os elementos da criação devem louvar a Deus. São convidados também para adorar a Deus, para engrandecer a Deus à sua maneira. E este é o segundo motivo, porque Deus é o Criador de todas as coisas devem adorá-lo, porque Ele é o único Deus. E esta é a mensagem universal do Salmo de número 96. O convite a todos os povos, a todas as pessoas e também a toda a criação para louvar a Deus, para adorar a Deus e para engrandecê-lo. Por fim, a última característica que eu quero destacar com os irmãos nesta aula, a partir do Salmo 96, é o fato de que se trata de um salmo missionário. É um salmo de envio, é um salmo que convida o povo de Deus no mundo a ir, a proclamar, a anunciar quem é Deus, o único Deus digno de ser louvado e adorado, o que ele fez e o que ele faz em nossa vida. No segundo versículo, no final, na parte final do segundo versículo, e também o versículo 3,
nós encontramos a seguinte mensagem: proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, irmãos e irmãs, o ato salvífico de Deus, a salvação divina, deve ser proclamada, deve ser anunciada, deve ser ensinada, falada a todos os povos. E também das maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nosso mundo. É interessante destacar que o ato salvífico de Deus está acompanhado do juízo, no Salmo de número 96. O ato salvífico está acompanhado do julgamento de Deus, também sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as pessoas. Nesse sentido, o juízo, o julgamento de Deus, que é um ato salvífico, também é motivo de louvor, motivo de alegria. Por quê? Porque o julgamento de Deus aqui é coisa boa. A salvação, sinônimo de cura de todos os males, é um ato soberano, é um ato escatológico de Deus sobre toda a terra. Então, Deus, quando vem para julgar o mundo, ele vem para salvar. O juízo de Deus culmina na salvação, na cura de toda a terra, de todas as ações dos males que afligem a vida humana. É nesse sentido que o povo canta, que o povo exalta a Deus, que o povo se alegra, porque o juízo de Deus, o julgamento de Deus, tem como foco a salvação divina, e isso deve ser anunciado em todo o mundo. Por isso, esta característica, o Salmo 96, ser um salmo missionário. O julgamento de Deus resulta numa coisa boa para toda a criação. No final do Salmo 96, o 13º versículo, nos diz assim: porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O julgamento de Deus, que culmina na salvação, é motivo de louvor, é motivo de alegria, é motivo de esperança, de desejo ardente de todos nós, porque salvação é sinônimo de cura, cura de todos os males da terra que afligem a vida humana e afligem também toda a criação divina. Quero encerrar a aula de hoje com o convite que está presente em vários momentos do Salmo 96, né? Convite para louvarmos a Deus, para adorarmos a Deus, tendo como base a primeira parte do versículo 9 do Salmo 96, que nos diz assim: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Este deve ser o nosso sentimento, o propósito da nossa vida, aquilo que deve estar presente em nosso coração em relação a Deus. A atitude de louvá-lo, a atitude de adorá-lo na beleza da sua santidade. Santidade, Deus Santo, na Bíblia significa separado. Deus que se revela por meio da história e do povo de Israel. É um Deus separado, é um Deus santo, é um Deus diferente dos demais deuses cridos pelos povos daquela época, daquele contexto. E é toda essa diferença que há em Deus. A santidade é bela. A santidade é voltada para a nossa comunhão, o Deus que quer o bem da sua criação, o Deus que ama a sua criação e age para que não só o seu povo, mas que todos os povos da terra e toda a criação possam se voltar a Ele e possam adorá-lo e encontrar nele o caminho de vida, o caminho de paz, o caminho da vida abundante, da vida plena. Ele é o nosso Deus. Ele é soberano, Deus poderoso,
que convida as pessoas do mundo todo para adorá-lo. O convite está aberto, o convite é amplo e todas as pessoas devem se achegar até esse Deus que é libertador, que é salvador, que é amor, que é diferente, que é santo e por isso está de braços abertos para nos receber quando nos colocamos diante dele em oração. A salvação divina, o agir de Deus, a santidade de Deus representam o melhor caminho para a vida humana e para a história da humanidade e para toda a criação. Devemos adorá-lo porque ele é o Criador de todas as coisas. E pelo fato dele ser o Criador de todas as coisas, a sua bênção está presente em toda a criação. E toda a criação deve, então, se voltar a ele em adoração. Deus, o Deus Santo, o Deus que nós devemos adorar na beleza da sua santidade, ama a sua criação, deseja o bem da sua criação e o bem de todos os povos. Ele não apenas deseja, sente e quer, mas ele age em favor deste propósito. Age para ser conhecido, age, manifesta suas maravilhas, para que nós possamos, então, de maneira muito evidente, de maneira concreta e com todo o nosso coração, poder, em primeiro lugar, reconhecer quem ele é e o que ele faz, em segundo lugar, também perceber, experimentar as suas maravilhas em nossa vida e também em nosso mundo. Lembram-se da tarefa que eu dei no início da aula? Nós lemos aqui algumas partes do Salmo 96 e destacamos algumas características. Fica agora a atividade para que você leia todo o Salmo 96 nesta perspectiva. Ou seja, considerando o contexto em que ele foi escrito, contexto de alegria, de festa, de culto, contexto em que simbolicamente a presença de Deus estava representada por meio da arca da aliança do Senhor. Leia o Salmo 96 também nessa perspectiva do convite. É um salmo de louvor, é um salmo de alegria que nos convida para adorar a este Deus soberano, a este Deus criador. Leia também o Salmo 96 nessa perspectiva missionária. Anunciai, proclamai, falai das maravilhas que Deus fez e faz, e anunciai, proclamai aquilo que Deus é e significa para toda a criação. Até o julgamento de Deus no Salmo 96 é motivo da nossa alegria, é motivo do nosso envio no mundo em que vivemos. Deus possa abençoar ricamente os irmãos e irmãs e, como é o nosso desejo aqui, sejamos extremamente edificados pelo Salmo de número 96. Deus abençoe a todos vocês, irmãs e irmãos, em Cristo Jesus.